a gente precisa levar em consideração que a criança entra numa família e que ela não passa a ser o centro daquela família. Ela passa a ser um membro a mais daquela família. Ela passa Uhum. a compor aquela família. Óbvio que a gente vai mudar determinadas coisas na nossa casa quando a gente tem um bebê, né? Talvez a gente não fique mais, faça, sei lá, uma festa até meia-noite, porque a gente tem um bebê dormindo. Talvez que a Uhum. gente não viaje com tanta frequência porque a gente tem um bebê, porque a gente está grávida. Óbvio que essas coisas vão mudar, né? Só que ao mesmo tempo, essa criança precisa entender que ela está entrando em algo que já estava caminhando, né? E É. que ela precisa se adequar àquilo. Então a gente precisa ter uma hierarquia de valores, né? Então, por Uhum. exemplo, em relação ao sono do bebê, de fato, é importante que o bebê durma e não sei o que, nananana, pelo bebê em si e tal, mas também pelo casal. O casal precisa continuar tendo vida conjugal. O casal precisa continuar tendo seus momentos de conversa, seus momentos de distração. E isso acontece no momento em que o bebê está dormindo. Se o Uhum. bebê passa a entrar na vida do casal de maneira que atrapalha a relação conjugal, ele está sendo um problema. E aí Uhum. acaba que as pessoas não suportam ter uma criança em casa, elas não aguentam. Porque Aham. ela toma conta de uma determinada maneira que aquela criança vira um ser insuportável. Uhum. Assim, né? Ter um bebê em casa não é para ser algo insuportável, algo que a gente não aguente, que o nosso cansaço, o nosso esgotamento vá até os níveis impensáveis. Não é para ser assim, não precisa ser assim, né? Uhum. Então, eu acho que é uma grande questão dessa questão do sono, de você ficar o tempo inteiro olhando para a criança, não sei o quê. É óbvio que a gente tem que olhar, é óbvio que a gente tem que olhar para o brain da criança, é óbvio. Mas isso não pode ser olhado isoladamente. Há Sim. outras coisas a serem levadas em consideração. Então, por exemplo, para eu decidir se eu vou fazer cama compartilhada com meu filho, eu preciso olhar todos esses aspectos. O que é bom Uhum. para ele, o que é bom para o desenvolvimento dele, se vai ajudá-lo a que ele tenha uma boa noite de sono, se vai Uhum. ajudá-lo a que ele se sinta seguro, se vai ajudá-lo a que ele se sinta amado, se vai ajudá-lo a que ele esteja numa família em que ele se sinta seguro porque os pais se amam e se querem e se aguentam, né? E continuam conversando e continuam sendo o pilar daquela casa, né? Uhum. Então, de fato, a criança não pode entrar na família e bagunçar de tal jeito que não seja possível a convivência com ela, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. A gente tem que pensar dessa maneira também, né? Hum. Perfeito. E é assim, ó, quem coloca a criança, né, muitas vezes nessa posição são os próprios pais. Eu estava ouvindo uma vez num vídeo, um pediatra falando que chegavam no consultório e falava, ai, meu filho não fica no berço, meu filho. Aí ele falou, nossa, mas seu filho não tem nem um ano, né? Não, não tem, tinha pouquinhos meses. Mas então, a gente tem que inscrever seu filho num show, num programa, porque ele é bizarro, assim, porque como é que ele sai do berço, assim, com tão pouca idade? Não, Uhum. quem tira é você. Ah, tá, então você tira o seu filho do berço, e isso, então, assim, esse é o ponto, né? Ai, meu filho só, né? A gente ouve, né, muitas mães, eu recebo muitas mães, e essas mães aqui, né, muitas eu convidei para estar aqui, para estar participando desse papo, que tem essa dificuldade. Meu filho, né, eu faço cama compartilhada, eu amamento muitas vezes à noite, eu levanto muitas vezes para amamentar, mas quem cria esses hábitos? Quem estabelece essas normas? Quem coloca o bebê no lugar que não é dele? É a mãe, são os pais, né? O pai ele junto, né? Então, Uma das coisas que eu acho que dificulta a vida das pessoas é enrolar a realidade, né? uhum, Então as pessoas pensam assim: ah, mas você vai deixar o seu filho dormindo no berço e ele não vai se sentir amado e querido, não sei o quê. Se você falar isso para uma pessoa que
enfim, já não liga para o filho, que já não quer o filho, que já não sei o que, não sei o que lá. Talvez aquele momento de cama compartilhada seja o único momento de afeto e não sei o que. Então a pessoa, ela enrola uma série de circunstâncias, né? A gente está tentando ajudar as pessoas que elas tenham circunstâncias estáveis, digamos, né? Então, quando a gente fala sobre educação de filho, e a gente coloca que a relação entre marido e mulher é a coisa mais importante, né? Que é necessário que isso esteja estável, para que a criança tenha a segurança de que ela está em um ambiente estável e não sei o que, não sei o que. Isso é a primeira coisa, né? Aí você fala, mas tudo bem, mas eu sou separada. Não tem problema, se você é esse ponto de estabilidade para o seu filho, beleza, né? Aí às vezes a pessoa fala, mas eu já trabalho o dia inteiro, então como é que eu faço? Porque esse é o único momento que eu vou conseguir passar para ele que eu amo ele, que eu estou com ele, que eu quero ele, né? Eu entendo tudo isso, de fato, eu fico imaginando uma pessoa que não possa estar com seu filho e que às vezes aquele é o único momento de carinho e que às vezes a criança fica mesmo mais sensível. Porque ela fala, é o único momento que de fato a minha mãe está aqui, né? Então, essas são circunstâncias difíceis mesmo, que a gente precisa adequar, né? Só que a gente precisa adequar pensando nesses critérios, né? A gente não pode simplesmente tomar uma decisão e não voltar a pensar sobre elas, né? A gente precisa de fato ver a nossa circunstância e voltar a pensar uma e outra vez, será que agora não dá? Será que essa decisão que eu tomei lá atrás agora já não está dando uma atrapalhada? Né? Será que eu tomei uma decisão lá atrás mesmo por causa disso, mas será que esse motivo é real? Será que eu não posso fazer isso de outra maneira? Será que eu não posso estar com ele, contar uma história, ter um momento, uma rotina de sono, e tananana, tá ali mais aquele tempo, deixar ele dormir um pouquinho mais tarde pra gente ficar ali mais um tempinho e depois passar a segurança, filho, tá tudo bem, a mamãe não vai sair daqui. Tá tudo bem, você vai dormir na sua cama, amanhã de manhã a gente vai se ver, né? Isso é uma maneira de passar segurança para a criança.